Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, está a Tua palavra diante de nós e quero pedir que o Senhor continue falando conosco, Senhor. O Senhor tenha total liberdade de agir nesse culto. Que possamos estar recebendo a Tua bênção aqui. Espírito de Deus, tenha liberdade como tem tido. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. A palavra para que possamos meditar hoje se encontra numa carta muito famosa, a carta aos Romanos. Famosa porque a carta aos Romanos é a carta responsável pela reforma da igreja, pela nova época da igreja, a partir das 95 teses escritas por Martinho Lutero e colocadas na porta da igreja de Roma, onde se inicia o tempo do protestantismo. Martinho Lutero, ele era um padre, monge. A responsabilidade dele era fazer traduções da Bíblia. A responsabilidade em foco era traduzir o livro de Romanos. E traduzindo o livro de Romanos excessivamente, várias vezes, várias cópias, ele começa a descobrir e deslumbrar coisas tremendas a respeito da salvação, a respeito do plano de Deus, a respeito de coisas tremendas que Deus tem para o seu povo. A carta aos Romanos é a carta que fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A carta aos Romanos é aquela que diz que aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação está sobre a vida dele. Também é a carta que diz que aquele que é salvo em Cristo deve abandonar a vida de pecado e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida caminhando com o Senhor, uma vida em espírito. Mas interessante que no capítulo 8, um dos auges da carta, a carta que fala a respeito de propósitos, chega no versículo 28 e fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante que ele está deixando frisado algo sério. Ele diz que contribui para aqueles que amam a Deus. Não é na vida de todo mundo. Mas quando ele fala que todas as coisas contribuem, ele está dizendo que não há nada na nossa vida em que Deus não possa o transformar num crescimento. Não há nada na nossa vida em que Deus não possa mudar a rotina ou o destino. Não há nada que aconteça na nossa vida que Deus não faça somar para que possamos ser mais próximos dEle. Nesse texto ele está falando que tudo o que acontece. Pastor, mas até as coisas ruins, sim. Todas as coisas acabam de uma forma ou de outra, Deus aproveitando para contribuir para um crescimento na nossa vida. Entenda uma coisa, irmão. Tudo que acontece na nossa vida, Deus sempre vai estar no controle. Tudo que acontece na nossa vida, Deus sempre estará nos amparando. Tudo que acontece na nossa vida, Deus sempre estará conosco. Tudo que acontece na nossa vida, saiba, Deus vai aproveitar de alguma forma e vai trazer crescimento espiritual, vai trazer crescimento na presença dEle, vai fazer com que você se aproxime mais dEle. Deus sempre tem propósitos na nossa vida. Então esse texto não é um texto aleatório e comum, mas é um texto especial para pessoas que amam a Deus. Deus está falando assim, que mesmo que haja um ataque do inimigo, mesmo que pessoas se levantem contra você, mesmo que calúnias caiam no seu caminho, mesmo que a enfermidade bata à tua porta,
vida, mesmo que a calamidade chegue, tranquilize o teu coração, porque Deus estará com você, vai segurar nos teus braços, e isso ainda vai no final contribuir para o teu crescimento. Deus sempre estará trabalhando a seu favor. Ei, fique tranquilo. Mas pastor, Deus opera nas coisas ruins, as coisas ruins não vêm dele, mas Ele opera fazendo o livramento das coisas ruins, e em tudo que vem sobre a nossa vida, Deus tem propósitos. Ei, fique tranquilo, há um propósito de Deus na sua vida nesse instante, daquilo que você está passando, há um propósito de Deus no caminho que você está caminhando, trilhando, e o mais importante de tudo, nunca Ele nos deixa sozinhos. Nunca Deus te deixa só. Aproveite e diga para alguém assim: Deus nunca vai te deixar sozinho. Aleluias! Essa semana tive uma experiência que eu nunca imaginei que ia passar, nunca se preparei para isso. Estava em Itu, no hospital, quando eu recebi a notícia no final da tarde. Estava sozinho, e minha mãe tinha partido. E quando recebi aquela notícia, fiquei sem chão, sem saber o que fazer. Para quem ligar, como ligar, o que fazer. Cuidar do meu pai, que era muito próximo dela. E eu falei: Deus, o que eu faço? E peguei o carro, muitas pessoas se prontificaram: pastor, deixa eu ir aí, não venha dirigindo sozinho. Mas eu saí de lá sozinho, peguei a estrada, e quando estava no meio da estrada, veio uma música, não foi um louvor, uma música na minha mente. Porque naquele momento houve um silêncio, porque há momentos em que Deus faz silêncio na nossa vida. Há momentos que a gente precisa tanto de uma resposta, mas há silêncio de Deus. E no silêncio de Deus, tenha tranquilidade, Deus está com você. E quando eu estava ali na estrada, pensando e tentando e ligando para pessoas, e vendo tantas possibilidades e coisas daquilo que eu precisava resolver, veio uma música, aquela música que dizia que nos momentos da minha vida, haviam 2 passos na areia. Mas nos momentos de maior dificuldade, só tinha 1 passo na areia. E nesse momento de maior dificuldade, de maior tristeza, que havia somente 1 passo na areia, a música diz que o cantor fala: o Senhor me deixou nesse tempo. Mas Deus dá uma resposta dizendo: não, nesse tempo foi o tempo em que eu te carreguei em meus braços. Os passos que você vê na areia são os meus passos. Quando eu comecei a ver isso, entendi uma coisa: ei, até no momento que parece que não há saída, Deus está dando as mãos e te dizendo: eu te tomo pela tua mão, porque tu és meu. Eu te seguro pela tua mão direita e te digo: te chamei pelo teu nome, tu és meu. Deixa eu dizer uma coisa: quando Deus está dizendo que tudo contribui, no final nós nunca entendemos, e Jesus foi um dos que mais deixou uma frase que tem a ver com isso gravada. Ele disse assim: tudo que eu faço hoje, você não vai entender, não adianta tentar entender, não adianta tentar interpretar aquilo que acontece hoje. O que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Deixa eu dizer uma coisa: talvez você esteja passando um tempo na sua vida que o hoje não tem explicação. Talvez você esteja passando um tempo na sua vida que o hoje parece sem fim. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus está no controle. Diga comigo: Deus está no controle. Deus não perde o controle da sua vida. Deus sempre estará amparando você. Deus sempre estará cuidando de você. E se existe uma coisa que Deus sabe fazer, é cuidar. Ele disse para Isaías: escreve a Isaías, para que a minha igreja leia lá no futuro: mesmo que uma mãe que amamenta, mesmo uma mãe que tenha filhos, se ela esquecer dos seus filhos, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de vós. Deus nunca esquece
conhece, Deus te conhece, Deus ouve a tua oração, Deus está com você neste momento. Ei, levanta a tua cabeça e se prepare para um tempo novo de Deus. Quem é que vai fazer algo contra você? Se Deus está com você, se Deus é conosco, quem será contra nós? Pode levantar a trombeta, pode levantar a tempestade, levante o que vier, o Senhor estará contigo e Ele está no controle da tua vida. Diga, Ele está no controle da minha vida. E esse texto é tão maravilhoso que Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga assim: eu tenho um propósito. Deus tem um propósito com você. Ninguém nasce à toa. Ninguém nasce somente para permear essa vida de maneira aleatória, não. Se você nasceu, significa que Deus tem um propósito com você. O nosso problema é que nós não focamos em propósitos. O nosso problema é que nós vamos vivendo aleatoriamente a nossa vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: foque propósitos. Procure propósito na sua vida, procure saber quem é que você quer ser, procure saber aonde você quer chegar e comece a construir em cima disso, a investir em cima disso, porque quando temos foco num propósito, nós temos chance de chegar lá. O grave problema das nossas vidas é que passamos dias sem foco, sem propósito, indo simplesmente vivendo a cada dia. Deixa eu dizer uma coisa: não viva a cada dia simplesmente, mas todo dia, quando amanhece um novo dia, saiba que é uma oportunidade que Deus está te dizendo: vai na direção, vai no foco, vai para o propósito. Mas tem coisas que às vezes tentam te amarrar. Tira as coisas que estão te amarrando e vai para o foco, para o propósito, porque é no propósito que está a tua vitória. Tenha foco. Muitas coisas vão tentar tirar você do propósito, mas Paulo está dizendo assim: ei, fique tranquilo, o propósito é melhor para a tua vida. Vai para o propósito. Você pode dizer para alguém assim: vai para o propósito. Diga: siga para o propósito. Deus está com você. Aleluias. E ele continua dizendo, porque é um texto tão maravilhoso que eu preciso descrevê-lo. E ele diz no próximo versículo algo muito forte, diz assim: porque porquanto os que de antemão conheceu. Sabe o que Deus está dizendo? Ele te conhece. E é uma coisa tão interessante, porque quando a gente nasce, pastor Petit, a gente é criado pelos nossos pais. E os nossos pais começam a nos conhecer de uma forma tremenda, que a sua mãe chega para você assim: você está triste hoje. Porque Ele conhece. Ele conhece você. Sua mãe e seu pai conhecem muito sobre você. Mas chega um tempo na vida que a gente se casa. E aí a gente tem alguém, um companheiro, que amanhece os dias conosco. E que passa, pasme você, passa a te conhecer mais do que a tua mãe e teu pai. Esse sim começa a entender quem você é. E às vezes te ajudar a entender quem você é. Mas existe alguém que conhece você mais do que a sua esposa, o seu esposo. E esse alguém é você. Porque o ser humano é um ser cheio de mistérios, cheio de segredos. E você, todo mundo tem segredos com Deus. Tem coisas que somente Deus fala conosco. E nós conhecemos quem somos de verdade, principalmente quando estamos sozinhos. Conhecemos quem somos de verdade. Mas é interessante que esse texto está dizendo que Deus te conhece mais do que você mesmo se conhece. Se existe alguém que conhece você, esse se chama Deus.
Deus conhece você nos detalhes. Deus sabe das suas complexidades. Deus sabe daquilo que você não tem resposta para explicar a seu respeito. Deus sabe por que você vive às vezes num paradoxo de pensamentos que você não quer ter, e você luta para ir contra aquilo, mas isso vive contra você. Deus sabe, Deus conhece a tua estrutura. E é interessante que mesmo Ele conhecendo, sabendo que somos falhos, sabemos que errando, Ele sabe quanto nós erramos diariamente, mesmo assim Ele aposta em você, Ele chama você, Ele tem propósito com você, Ele tem promessa na sua vida. E vou te dizer uma coisa, ei, Deus é aquele que sabe a tua estrutura, e quando Ele te prometeu, Ele apostou que você chegaria lá. Ele está com você para você alcançar a promessa. Deus está nesse caminho com você. Ele te conheceu. E Ele não te conheceu como muitas pessoas dizem, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Não. Deus te conhece ainda informe, como disse o salmista, antes ainda que você estivesse no ventre da sua mãe. Por isso não tem como concordar com as pessoas que estão tentando liberar aborto, dizendo, não, é só a partir da 3ª semana que uma criança tem uma personalidade ou começa a ser formada de verdade. Isso é uma mentira, porque Deus primeiro constrói no céu e depois coloca no ventre de uma mãe. E quando Ele constrói no céu, Ele nos conhece primeiro. Agora esse texto fala que de antemão conheceu. Sabe o que significa? Deus nos conhece mesmo antes daquilo que vamos fazer. Deus sabe quais as decisões que nós vamos tomar. Sabe por que Ele te traz para um culto desse? Para trazer palavra, para dar direcionamento para a sua vida, para as decisões que você tem que tomar. Deus sabe o teu amanhã de antemão, e se chama presciência, dos atributos de Deus que está ligado à onisciência. Deus sempre sabe antes daquilo que vai acontecer, e quando Ele nos traz para um culto desse, é para nos orientar, para que a gente não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente acerte o foco, acerte o alvo, porque temos um alvo a atingir, e o alvo é Cristo. Quando Ele fala que nos conhece de antemão, Ele sabe quem você é, e Ele está direcionando uma palavra para dizer para você que Ele está com você, que Ele vai te ajudar, que você vai superar, e que isso não é nada perto daquilo que ainda está por vir sobre a sua vida. Ei, diga comigo, ainda está por vir a promessa. Diga, o tempo de cantar está chegando. Você pode dizer para alguém, o tempo de cantar está chegando. Aleluia, o tempo de cantar está chegando na sua vida. Talvez aí esteja estreito, apertado, o momento seja um momento difícil, às vezes indecisões, às vezes não temos a decisão clara, mas Deus tem a decisão. Deus sabe o que vai fazer com o teu amanhã, e Ele está te dizendo, eu te conheço antes, hoje estou te dando essa palavra, firma o teu pé, siga o caminho, porque eu vou te surpreender, diz o Senhor. Diga, Ele está comigo. Diga, coisas novas virão. Esse texto é um texto tão tremendo que, se nós não interpretarmos, se fazermos uma exegese sequencial nele, a próxima palavra que aparece aqui faz confusão. Porque a Bíblia fala que a próxima palavra é que Ele predestinou-nos num grupo, no plural, como igreja. E muitas pessoas fazem confusão, dizem assim, Deus escolheu uma pessoa para ir para frente e outra para ir para trás. Deus escolheu uma pessoa para ser salva e outra para ir para o inferno. Mas o próprio apóstolo Paulo nessa carta diz, Deus não faz acepção de pessoas. Então o que quer dizer essa palavra? Essa palavra não pode ser descontextualizada, tem que estar dentro do contexto. E dentro do contexto do versículo 28 e 29, Ele está dizendo assim, eu te conheço antes mesmo do que vai acontecer. E conhecendo, sabendo onde você vai chegar, sabendo o teu potencial, sabendo quem você era, eu vou destinar você para um caminho, o caminho de ser a imagem e semelhança do meu Filho Jesus. A predestinação de Cristo na nossa vida é para sermos conforme Ele é.
O texto está dizendo, predestinou para sermos conforme Cristo, termos o formato, termos a característica. E deixa eu te dizer uma coisa, ter a característica de Cristo é ter características de vitória, mas também tem características de vencer dificuldades grandes. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Ele vai te capacitar para vencer, porque se Jesus teve que suportar o peso da cruz, significa que muitas coisas vamos ter que suportar na caminhada, mas tudo isso Deus nos dará vitória, porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Ei, entenda uma coisa, conhecendo de antemão a sua vida, Ele tem um caminho perfeito para você. Diga assim, eu tenho um caminho perfeito com Cristo. Diga, o caminho perfeito de Cristo é melhor. Diz que eu vou caminhar nele. O versículo termina dizendo assim, que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que quer dizer? Ele se deu na cruz do Calvário para que fôssemos uma família. Sabia que você pode contar comigo como uma família? Você pode contar com as minhas orações. Você pode contar com um ombro amigo. Você pode contar com alguém que você pode conversar. E sabia que do seu lado tem alguém que pode orar por você? Porque somos uma família em irmandade. Ele está dizendo assim, eu entreguei a minha vida e estou trazendo vocês para serem como uma família, como irmãos. Ele é o primogênito para nós todos sermos filhos de Deus e irmãos em Cristo Jesus. Ei, Ele nos chamou para uns ajudar aos outros, para darmos as mãos uns aos outros e dizer, vem que eu estou contigo, se você está difícil eu vou te ajudar a caminhar. Ei, Ele te chamou para ser encorajador de alguém. Diga, eu vou te encorajar, irmão. Diga, conte comigo. De preferência não fale só para sua esposa, fale para quem está atrás também. Conte comigo. Conte comigo. Aí o texto que é maravilhoso, eu quero seguir nele, diz assim, e aos que predestinou, diga, esse é comigo. Diga, esse é comigo. Diga, e aos que predestinou, diga, sou eu. Diga, e aos que predestinou, diga, é comigo. O texto diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. Você tem um chamado. E essa palavra tem endereço. Tem gente fugindo do chamado. Tem gente tentando se esquivar do chamado. Tem gente até dizendo assim, essas tribulações aqui estão tão difíceis, acho que não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, foi Ele quem te chamou. Interessante que em algum lugar Ele vai te enquadrar no reino. Em algum lugar Ele vai te chamar. Porque Jesus é aquele que chama uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros também para ensinadores ou mestres da palavra de Deus. É Ele quem chama. É Ele que chama alguns para presidir, outros para administrar, outros para serem diáconos, outros para cuidar dos órfãos, da viúva. Ele chama pessoas para vários lugares da sua obra. E isso é importante entender. Você é chamado por Deus, escolhido por Deus para uma boa obra. Deus conta com você. E vou te dizer uma coisa, sem guardar isso no teu coração, você não é substituível. Eu já vi alguns pastores dizer assim, ninguém é insubstituível, ninguém é substituível. Eu falei, não é assim não. Porque o que Deus tem para você, outra pessoa não consegue ocupar o teu lugar. A obra de Deus, ela até caminha. A obra de Deus, ela é até feita, porque ela não para porque alguém parou. Mas igual você, só tem você. Para você ter uma ideia, a sua corda vocal tem uma identidade única. Ninguém tem uma voz igual a sua, sabe por quê? Porque a sua intercessão, quando você intercede por alguém, Deus conhece a sua intercessão.
Nunca pare de interceder. Deixa eu dizer uma coisa: quando uma mãe está orando por um filho, Deus conhece a voz da mãe, sabe quem é o filho e sabe a hora certa de fazer o milagre acontecer. Deixa eu dizer uma coisa: Deus te chamou, o chamado é perfeito e é seu. Não desista do chamado de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas não é fácil. Quem disse que é fácil? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não pare. Tem um chamado de Deus na sua vida. Se você parou, se levante hoje. Ei, Deus tem algo grande. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Às vezes a gente para achando que vai ser feliz. A felicidade está em cumprir o propósito de Deus. Enquanto nós estamos parados, parece que falta algo. Fica um vazio. E a gente fica tentando encontrar o vazio em tantas coisas. Começamos a procurar festas, amigos. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, aquele vazio só é completo quando eu estou no meu chamado, agradando a Deus. Não tem outro caminho. Tem um chamado de Deus na sua vida. Olha o teu irmão, diga para ele assim: você tem um chamado, irmão. Agora cutuque ele e diga assim para ele assim: e é diferente do meu. Você pode até ouvir esses grandes pastores da internet. Você pode até ouvir esses grandes adoradores da internet. Mas o seu chamado é único, nunca vai ser igual ao deles. E vou te dizer, eles nunca vão fazer o que Deus colocou na tua mão para fazer. Você é alguém especial para Deus. Diga comigo assim: eu sou especial. Bata no peito e diga: eu sou especial. Diga: ninguém vai me substituir. Ninguém é igual a mim. Diga: até gêmeos siameses, que nós que somos de fora da família não conseguimos distinguir. Deus tem chamados específicos para cada um. Deus conhece a personalidade de cada um. Deus sabe como age cada um. Deixa eu dizer uma coisa: o que Deus tem para você é para você. Não fuja. Porque quando você vai para o chamado, você se completa no chamado, as promessas de Deus se desencadeiam sobre a nossa vida, as promessas de Deus se derramam sobre a nossa vida e começamos a ver o cumprimento dela. Ei, deixa eu dizer, muitas vezes quando paramos, nós paramos todas as promessas, mas quando estamos caminhando, todas as promessas caminham para se cumprir sobre a nossa vida. Por isso hoje é noite de marchar, hoje é noite de seguir o caminho, hoje é noite de ir ao rumo, ir para o alvo, porque é no alvo que a promessa vai se cumprir. Diga: é no alvo. Diga: eu quero acertar o alvo. Nós vamos acertar o alvo. Nós vamos chegar lá. E é tão tremendo que o texto fala que aqueles que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ele é quem justifica você, não é o homem. É Ele que perdoa, não é o homem. É Ele que derrama o sangue sobre nossas vidas. E vou te dizer uma coisa: é a graça de Deus que nos capacita a fazer a sua obra. Quantas pessoas erram, se arrependem, mas o peso vem sobre eles para pará-los. Mas Deus está dizendo assim: quando eu chamo alguém, eu sou aquele que justifica. E uma vez justificado, irmão, cada vez que você erra e pede perdão, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É Ele que te guarda. E a justificação é no sangue, não é em obras. Não adianta pôr milho e ajoelhar sobre milho. Não adianta fazer rezas repetitivas e achar que a maior quantidade leva a maior perdão. O perdão só vem através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E esse sangue não vai ser derramado de novo. Ele já foi e já foi suficiente. É suficiente para você ser perdoado. E
pessoas aqui que se sentem culpadas por passado. Sabe o que Paulo diz com respeito ao passado? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu rumo para o alvo. Esquece o que passou, irmão. Vida nova em Cristo, Cristo tem para você. Esquece o que rodeou a sua vida. Ah, pastor, mas estão me apontando. Ei, Jesus lançou os seus pecados em um mar chamado esquecimento e deles não se lembra mais. Quem é o homem para falar qualquer coisa se Jesus te perdoou? Martinho Lutero, que tinha pleno conhecimento dessa palavra, certa vez, e eu já disse isso aqui, certa vez o diabo apareceu no quarto dele para tentar parar a reforma da igreja, parar o chamado de Deus na vida dele. E o diabo começou a escrever na parede, dizendo para ele: você errou aqui, você pecou aqui, você peca aqui, você erra aqui, você não pode fazer o que você está fazendo. E quando ele leu toda aquela multidão de pecados que o diabo escreveu na parede, ele olhou para o diabo e falou assim: falta uma coisa escrita aí. E o diabo falou: eu conheço a tua vida, não falta nada, está tudo aqui. E ele falou: não está faltando uma coisa aí. E o diabo falou: o que é que está faltando? Ele escreve embaixo: o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. Somos purificados, somos justificados pelo sangue dele. Uou! O sangue de Jesus nos purifica. Diga: o sangue de Jesus está na minha vida. Diga: eu vivo pelo poder do sangue. E esse texto é tão maravilhoso, que diz assim: aos que predestinou, diga: sou eu. Ele também chamou, diga: sou eu. E os que ele chamou, ele também justificou, diga: também sou eu. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa palavra deu um nó na minha cabeça a primeira vez que eu li, porque não está no futuro, glorificará, pastor Petit. Pastor Mira, não está no futuro, está no passado. Glorificou. Fui olhar no original, está no passado. A palavra glorificou diz respeito a obras feitas. A palavra glorificou diz respeito à identidade. Especificamente, essa palavra, ela diz respeito à natureza. Quando ele está dizendo que ele justifica alguém, o sangue de Jesus compartilha na nossa vida a natureza de Deus. E eu comecei a parar para pensar, e comecei a imaginar esse texto, tentando descrever esse texto se fosse fazer um desenho dele. Eu comecei a entender uma coisa interessante. Sabe como é que alguém descobre se ele é filho ou não de alguém? Através de um exame chamado DNA. E sabe como que se faz o exame de DNA? Através de sangue. O sangue contém o DNA do pai e da mãe. Você pode ter um sangue diferente, fator RH diferente, mas o DNA são dos seus pais. Quando eu comecei a prestar atenção a esse texto, ele está totalmente entrelaçado, não existe parte separada. Então ele vem dizendo assim: eu sou aquele que justifico. Justificação vem através do sangue de Cristo. E aqueles que eu justifico, eu glorifico. Que significa que o sangue que vem sobre nós, coloca em nós o DNA de Deus. Isso é profundo. Sabe o que significa? Quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos o nosso espírito transformado, e o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E a partir de hoje, a partir do dia que aceitamos Jesus, o nosso sangue tem DNA de Deus.
E se o sangue tem DNA de Deus, aí tem dois amparos, dois momentos da nossa vida que vamos desfrutar. O primeiro momento aqui na terra significa que Deus te levanta como profeta, Deus te dá poder para curar enfermos, Deus te usa para expulsar demônios, porque o DNA de Cristo veio sobre você, e o poder do nome de Jesus põe tudo para correr. Paulo chega ao ponto de dizer uma coisa assim, ele diz assim: resisti ao diabo, e o diabo foge de alguém comum. Vamos dar um exemplo. Um dia tinha um grupo de irmãos, que se diziam irmãos, mas não conheciam a Deus, e viram Paulo expulsando demônios, e eles falaram: esse negócio é fácil. Eu não me lembro se foi Atenas ou Éfeso, Efésio. Atenas. E esses moços viram uma pessoa endemoniada. E eles foram até essa pessoa e disseram assim: nós o expulsamos pelo Deus de Paulo. Sabe o que aconteceu? O demônio deu o maior pau nos moleques. Apanhou todo mundo. Mas antes de bater, o demônio disse assim: eu conheço o Deus de Paulo. E também conheço quem é Paulo. Mas quem são vocês? Sabe o que significa? Quando você tem DNA de Deus, o inferno sabe quem você é. O inimigo, ele vai tentar atacar a sua mente. E Paulo, logo mais à frente, no capítulo 2, ele diz que é a mente que faz com que a gente experimente o que é bom, agradável e perfeito de Deus. É na mente que nós entendemos quem somos. Aqui está dizendo que quando você entende que você tem o DNA de Deus, o diabo não pode contra a sua vida, porque o poder de Deus está estabelecido em você. E a maior luta e batalha que ele vai ter com você é tentar você pensar na sua mente que você não é ninguém, que você não pode, que você não vai enfrentar, que essa dificuldade vai te parar. Ele vai tentar, porque ele não vai conseguir te segurar, porque o poder de Deus está em você. Mas se você não deixar esses pensamentos entrar na tua mente e você entender que o poder de Deus opera em você, você vai pôr essa situação para correr, você vai mudar o destino da sua vida, porque se o DNA de Deus está em você, você também é conhecido no inferno e respeitado lá. E quando os demônios falaram isso, pastor Wilson, você está dizendo assim: eu respeito o Deus de Paulo, também respeito a Paulo, mas quem são vocês? Sabe o que é isso, pastor Jorge? Ele está dizendo: eu conheço Jesus, eu conheço o Jorge, conheço o Marcos, conheço o Daniel, conheço o Marcos, conheço o Petit, conheço a pastora, conhece. Ele sabe quem somos. E o maior potencial, sabe o que é? Ele não só sabe quem você é, ele sabe que se você descobrir quem você é, ele nunca vai te parar. A barreira, a dificuldade está em descobrirmos quem somos. E aqui o texto que nós lemos está dizendo: ei, quem somos? Eu sou alguém que tudo que acontece na minha vida tem propósito. Não vou ter medo. Eu sou alguém que sou conhecido por Deus mesmo antes de eu nascer. Eu sou alguém que quando Deus me conheceu, Ele me chamou, me predestinou, me deu um destino para a minha vida. Tenho propósito. Eu sou alguém que com o propósito, com a predestinação de Deus na minha vida, eu fui chamado, eu tenho chamado. Eu sou alguém que tem um chamado, e por conta de tudo isso, eu sou justificado. Justificado, irmão, é você não estar mais devendo nada a Deus. E se você é justificado, o diabo não tem mais poder sobre você. O poder do diabo opera naqueles que ainda estão presos no pecado, mas aqueles que o sangue de Jesus liberou, não faz parte mais do mundo, mas faz parte do reino de Deus. Você é cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, aleluia,
como filho, como filho, aleluia, como filho, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Dá para imaginar isso? Cantei. Tudo que Jesus... Lembra dela? Não lembro. Essa é mais velha que ele, da minha época. Era um hino que a gente cantava logo que eu se converti, que eu fui para a igreja. Nesse nós dizíamos assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Você pode dizer para quem está do seu lado: a única coisa que você precisa fazer é tomar posse. Esse mesmo. Ajuda aí, gente. Som nele. Cadê Edu? Som nele, Edu. Os posse é nossa herança, toda a vida. Vamos lá, Petit. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais. Existirá. Olha que tremendo. Maior que está em nós, Bem maior. maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. o que está no. Você está entendendo? E a glorificação tem dois ambientes. O primeiro ambiente é o ambiente terreno onde vivemos. O primeiro ambiente é esse que, quando você descobre quem você é, nada pode te parar. Quando você descobre quem você é, você ruma em destino a uma vida de vitória. E você vai entender que todos os problemas que podem acontecer nesse caminho, da maneira que acontecer, da forma que acontecer, de alguma forma, vai contribuir para o teu crescimento e você continua rumo à vitória. Mas existe um outro ambiente dessa palavra de glorificação. E esse ambiente diz respeito à eternidade. Sabe o que eu quero dizer? O sangue de Jesus que te justificou, Ele colocou o DNA de Deus para você viver uma vida abençoada aqui na terra, para comer o melhor dessa terra. Mas melhor ainda que tudo isso é que nós um dia vamos estar com Cristo, um dia estaremos com Ele, e todos os nossos entes que já foram, vamos encontrar lá, e vamos fazer parte de um grande coral, vamos fazer parte de uma grande ceia com o Senhor. Está chegando o tempo em que Maranata, Jesus voltará a buscar a sua igreja, e nós estaremos preparados, porque Ele glorificou-nos para encontrar com o Senhor. A maior dádiva que nós temos, aleluia, é um dia poder morar com Ele. A maior dádiva que nós temos, aleluia, é chegarmos lá, é estarmos lá, é ouvirmos o soar da grande trombeta e encontrarmos com o Senhor nos ares. Diga para o seu irmão assim: Ele anseia por esse dia. Diga. Aleluia. O Espírito Santo clama, papai. Ele anseia.
E nós também temos que ansiar por esse dia. É um dia memorável, um dia em que tudo que estamos passando aqui vai ficar para trás. As promessas irão se cumprir sobre a nossa vida, mas a maior promessa é morarmos com o Senhor. Diga comigo assim: eu vou. Olha para o teu irmão, diga assim: você vai? Quem vai? Aleluias! Oh glória! Depois de todas essas coisas que eu falei, que diremos depois dessas coisas? Diz Paulo. Paulo está dizendo assim: não tem mais nada para dizer. Mas para concluir diz assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, muitas das vezes você já ouviu esse termo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas antes dessa palavra, ou dessa frase no versículo, a parte A do versículo diz: que diremos depois dessas coisas? Paulo está dizendo: que diremos depois de saber que nós somos filhos? Que diremos depois de saber que somos justificados, glorificados? Que diremos depois de saber que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu, que Ele nos conhece? Que diremos? Ele falou: só podemos dizer uma coisa. Só tem uma coisa para dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós?